O que é ser uma pessoa autêntica? O que é autenticidade? Tentemos falar sobre isso do ponto de vista mais psicológico, talvez um pouquinho filosófico. Uma pessoa autêntica, natural, verdadeira, ela como se estivesse no caminho do meio, entre uma posição extremada de um lado e extremada do outro. Uma pessoa autêntica, que ela está sendo trabalhada nessa naturalidade, nessa autenticidade, nessa veracidade, ela percebe o que sente, ela sente suas emoções, seus sentimentos, ela consegue ter um grau de captação muito grande dos seus pensamentos, dos seus desejos, das suas emoções, das suas crenças. E ela, ao perceber, ao sentir todos esses elementos emocionais mentais, ela detecta isso, sente, percebe, e a seguir vem a necessidade ou não de uma ação em decorrência disso. Vamos falar, por exemplo, da tristeza. Se uma pessoa sente tristeza, dependendo do ponto evolutivo em que ela se encontra, espiritual e psicológico, ela pode simplesmente chorar bastante, aliviar aquela tristeza, aquela dor. Exemplo de um banho que nós tomamos, aquela ducha gostosa que nós ensaboamos o corpo, depois enxaguamos com aquela água deliciosa. Esse banho purifica o corpo, limpa o nosso corpo, até limpa a nossa mente, nossa alma, digamos assim. As lágrimas, quando advêm de uma tristeza verdadeira, profunda, elas também banham, porém, o nosso corpo emocional. Assim como um banho purifica e limpa o nosso corpo físico, as lágrimas podem também purificar nosso corpo emocional. Assim como pensamentos, desabafos, também limpam o nosso corpo emocional e corpo mental. Uma pessoa que sente raiva e que ela está no caminho do meio, o importante é ela captar essa raiva, perceber essa raiva, sentir essa raiva. Muito bem, o que ela vai fazer com isso? Com essa emoção, com esse sentimento? Bem, o que ela não deve fazer é pegar esse sentimento de raiva, extravasar nas pessoas, no mundo, achar culpados pela sua raiva, querer projetar, transferir, descontar em outras pessoas. Tampouco uma posição não muito equilibrada é a pessoa reprimir essa raiva, fazer com que ela fique ali e reprimindo-a, fazendo força para ela ficar escondida. A raiva e a tristeza a pessoa sentiu, uma pessoa que está bem autêntica, bem equilibrada, o importante é ela perceber e sentir essas coisas. Se ela não tem condições de lidar com a raiva, por exemplo, transformando-a de maneiras mais tranquilas, que ela pegue, encontre maneiras de extravasar essa raiva sem machucar ninguém. Pegue lá um saco de areia, uma luva de boxe e extravase aquela raiva, faça careta, pegue um travesseiro e soque o travesseiro, vá para o alto de uma montanha e grite a plenos pulmões, extravase aquela dor, aquela raiva, ou mesmo aquela tristeza. Ou no caso de tristeza, chore bastante. Bem, essa pessoa que está nesse caminho, ela pode usar esses métodos, porém, se ela tiver já fazendo contato com a sua alma, com a sua essência, ela já está despertando espiritualmente, ela está saindo das leis do karma, indo para as leis evolutivas superiores,
ela já começa a trabalhar essa raiva, essa tristeza de outra maneira. Além de chorar, tudo bem, de perceber aquela raiva, ela pode também ficar quieta, não fazer nada, fazer silêncio, esvaziar os pensamentos, não fazer força para aquela raiva ou aquela tristeza ficarem, mas também não fazer força para elas irem embora. Não expulsá-las, nem mantê-las ali e convidá-las para tomar café. Ficar neutro, né? Se essa pessoa conseguir ficar neutra, imparcial, serena, equânime, se ela conseguir ficar com atitude de respeito, de consideração positiva, incondicional, de empatia com aquela raiva, com aquela tristeza, com aquele pensamento ruim que veio, com aquela aparente negatividade que veio na mente dela, se ela consegue ter esse distanciamento respeitoso, não ter julgamento, não ter críticas, não considerar esse sentimento, essa emoção como coisas negativas, como coisas pecaminosas, feias, nada disso, pois esses sentimentos, essas emoções que estão perturbando-a, têm sua razão de ser para estarem ali. Não são sentimentos à toa, não são emoções intrusas nesse sentido, elas têm alguma razão de ser. Elas estavam lá já no corpo da pessoa, no corpo físico, no corpo emocional, no corpo mental. Aí acontecem coisas que fazem com que essas forças venham à tona, elas subam para a percepção consciente, sejam percebidas pelo corpo, pelas emoções, pelos pensamentos, pelos sentimentos. As duas posições extremadas não são muito sadias. A primeira, eu estou falando até agora da pessoa que está no caminho do equilíbrio, do meio, ela está já podendo delinear soluções, de encaminhar esses sentimentos, essas emoções. Mas há aquelas pessoas que nem conseguem perceber, sentir suas raivas, suas tristezas, seus sentimentos, suas emoções. Elas reprimem, elas abafam, elas escondem, nem sabem que estão fazendo isso, na verdade, né? Elas reprimem aquelas emoções, escondem aqueles sentimentos, aquelas lembranças indesejáveis, aqueles pensamentos negativos, escondem profundamente nos seus corpos emocional e mental, escondem no seu inconsciente, no seu subconsciente. E quanto mais perigoso esse material for para elas, quanto mais indesejável, quanto mais esse material atente contra a imagem que a pessoa faz dela mesma, mais ela, por uma operação feita inconscientemente, ela empurra esse material cada vez mais para baixo. Ele fica oculto, escondidíssimo. E quanto mais para baixo ele se encontra, a pessoa tem que fazer uma força muito grande para mantê-lo ali. Quando é que aparecem os sintomas? Quando é que surgem os tiques nervosos? Né? Quando é que surgem sintomas desagradáveis? Quando, apesar dos esforços que aquela pessoa fez para manter aquelas inconscientemente, né? Ela faz essa operação que ela fez para manter aqueles pensamentos, aquelas emoções lá embaixo, ela consegue por um tempo, mas por mais força que façamos para que essa pessoa faça para que esse material vá para baixo, tem que ser usado uma força cada vez mais colossal. Não consegue sustentar por muito tempo isso. Por mais que a pessoa force a barra, ela usou uma força X e conseguiu. Só que, em contrapartida, esse material sobe em dobro. Quanto mais força ela faz para expulsar algo, isso volta mais forte. Quando esse material está quase no limiar da percepção consciente, quando já saiu daquele inconsciente mais profundo, já está no subconsciente, já está no primeiro andar subterrâneo, quase indo para o andar térreo, a pessoa começa a ter sintomas, tiques nervosos, começa a roer a unha, começa a ter sintomas tais como ansiedade, angústia, pode ter depressão.
pânicos, pode ter medos assim, aparentemente por causas que ela não conhece, porque aquele material está subindo, está quase subindo para o andar térreo. Já não está mais nos andares subterrâneos, tampouco naquele último andar lá de baixo, né? Quando a pessoa faz essa força danada para reprimir, bom, o corpo é um mata-borrão, né, o nosso corpo físico. Ele de alguma maneira vai sentir o efeito dessa repressão. Então ele vai somatizar, vão surgir doenças, gastrites, úlceras. Em casos mais graves podem surgir o câncer, doenças do coração, ataque cardíaco. Isso na parte física. E a pessoa pode ter angústias e depressões, ataques de ansiedade, síndrome do pânico, tiques nervosos de difíceis compreensão. A pessoa pode toda hora estar urinando, que isso já é um efeito até menos pernicioso, toda hora está tendo defecação, porque aquele material quer subir. Então essa primeira atitude é muito ruim, porque a pessoa está reprimindo. Quando ela deixa esse material, e uma boa psicoterapia não deve ser feita no sentido de fazer com que esse material seja empurrado cada vez mais para baixo. Faz sentido? Isso nós temos já remédios aí, alopáticos, muitos deles, especialmente psiquiátricos, que fazem esse trabalho, né? De empurrar cada vez mais para baixo as causas dos problemas, né? E tornando cada vez mais difícil a percepção, a conscientização dos mesmos. Aí fica difícil para a pessoa ficar bem. Ela vai ficar eternamente empurrando para baixo, tomando remédio, empurrando para baixo, dando uma cacetada nos sintomas, fazê-los dormir, desmaiar. Aí um dia eles acordam, cada vez mais fortes, e um dia vão subir com tudo o andar térreo. Não sei se está dando para compreender essa analogia que eu estou fazendo. Subindo para o andar térreo, esses sintomas, essas dores todas, essas lembranças, essas emoções, essas raivas, essas tristezas, aí que as pessoas buscam uma psicoterapia e param de buscar só médicos, né? E aí passam a precisar de médico também, porque precisa tratar o efeito disso no corpo físico. Aí sim, e até antes precisava também. Aí uma psicoterapia vai fazer o quê? Um psicólogo, um terapeuta, um curador, não vai empurrar esse material para baixo de novo. Claro que tem técnicas terapêuticas que, infelizmente, fazem um remendo, uma gambiarra, né? Procuram manter a pessoa bem, funcionando, ela tem alta logo, o importante era voltar para a vida, né? Para o mundo. Isso é enganação, porque é um engano, não que estejam fazendo isso para enganar as pessoas. É um engano metodológico, é um engano psicológico, porque esse material, quanto mais ele for empurrado para baixo, ele vai subir cada vez mais com tudo. E um dia vai ser difícil domar o monstro lá, que não é monstro, né? São energias normais que estão lá. Uma vez esse material emocional mental, essas lembranças, estando no andar térreo, não vamos mais trabalhar para que volte para lá. Aí sim, vamos tentar ajudar a pessoa tem que ser ajudada no sentido de entender esse material, se conscientizar sobre ele, para poder transformá-lo, para poder purificá-lo. Aí entra aquela coisa que falávamos no início, da autenticidade, da pessoa reconhecer aqueles sentimentos, aquelas emoções nela, e não julgar aquilo como coisa ruim, feia, pecaminosa, horrorosa. Deu vontade de chorar? Chore. Deu tristeza? Perdão? Chore. Deu raiva? Sei lá, extravase ali, conversa com alguém, desabafa, mas não bata em ninguém. Não culpe a sociedade por isso, não culpe ninguém. Não culpe o marido, a mulher, o papagaio, não culpe o vizinho. Não tem culpados, né? São emoções, sentimentos que estão lá há muito tempo, desde a infância, até a questão nossa social, cultural, o sistema no qual nós vivemos ajuda também a criar um monte de situações que complicam também, né? É verdade. Talvez até em vidas anteriores, quer dizer, com certeza eu sempre trabalhei com isso, muitas vezes esses problemas começaram a ocorrer em vidas passadas, em vidas pregressas, em existências pretéritas. Muito bem.
essa posição inicial de ficar abafando e reprimindo só vai causar problemas. Somatizações, sintomas negativos, úlceras, gastrites, ansiedades, depressões, pânicos, etc. Outra atitude também que não é boa, que não é muito sadia, nem um pouco sadia, é quando a pessoa, confundindo autenticidade com falta de respeito, falta de lógica, quando ela resolve, até orientada por um terapeuta equivocado, que não estuda tanto, que não se conhece o suficiente, não conhece de fato como é que funciona a psique, que significa alma, não conhece como funciona a personalidade, o ego, quando essa pessoa percebe, acha que para ser autêntica ela tem que extravasar tudo o que sente. Está triste, tudo bem, tem que chorar, mas não, ela chora o dia todo, não para mais de chorar, chora dia e noite sem parar. Está com raiva, bate em todo mundo, quebra as coisas, quebra vidro, bate o carro, ela extravasa e ela sente, e ela tem vontade de falar alguma coisa, porque ela aprendeu que tem que ser autêntica, então ela fala tudo para todo mundo e não para de falar, e fala, e acha que tem que falar as verdades para as pessoas, e fala todas as verdades para todo mundo, sem medir consequências e sem saber se as pessoas estão preparadas ou não. Quando ela fala tudo que vem à cabeça, então ela acha que isso é ser autêntico. Não podemos esquecer que a verdade é um fogo, que se mal utilizado, esse fogo pode queimar e causar um incêndio. A verdade também pode destruir. Ela liberta, porém, dita no momento errôneo de imaturidade das pessoas, esse fogo pode queimar, pode destruir, e o que adianta ter dito tanta verdade se não serviu para nada? O próprio fogo tem que ser dosado para poder purificar na medida correta. Então isso também não é autenticidade, quando a pessoa bota em prática tudo que percebe, tudo que vem à cabeça, é uma pessoa autêntica. Então tudo que eu faço, que eu penso, que eu sinto, todo mundo está sabendo. Não é bem assim. A autenticidade não é tornar tudo que você sente, pensa, publicamente. A autenticidade também não é esconder tudo que você pensa e sente de você mesmo, de você mesma. A autenticidade é você perceber o que está sentindo, o que está percebendo, o que está pensando e saber trabalhar aquilo, sem machucar ninguém, sem machucar-se, sem fazer mal para você, para nós, para ninguém. Bem, eu quero continuar aquela analogia do prédio. Muito bem, estamos no andar térreo. Todas aquelas emoções, sentimentos ancoraram no andar térreo, estão perceptíveis. Não estão, portanto, mais aquelas emoções, lembranças que estavam reprimidas, não estão tendo poder mais de serem somatizadas, de serem psicossomatizadas. Não vão mais para o corpo, não vão tanto para o emocional nem para o mental, porque já estão sendo percebidas. E a pessoa está sendo trabalhada, ajudada para dar vazões sadias, adequadas para esse material. Muito bem. Até essa fase, todos os recursos que eu falei, vai lá e chora, grita, vai para o alto de uma montanha e chora bastante, ou grita, esperneia, são recursos muito bons, mas também não curam, não vão curar absolutamente nada, só vão aliviar, vai ser melhor do que a pessoa ficar somatizando dores, doenças, mas ela precisa tomar uma decisão. E uma terapia que tenha compreensão desses níveis do ser humano, os níveis inconscientes do ponto de vista inferior, e dos níveis inconscientes do ponto de vista superior, vai ajudar a pessoa a subir os degraus desse prédio. Vamos pegar aquela imagem que eu estava usando, que esses elementos, essas forças estão no andar térreo, né? Um terapeuta que compreenda isso, ele vai fazer o seguinte: ele sabe que nos andares acima do andar do térreo, né? Primeiro andar, segundo, terceiro, quarto, digamos que o prédio tenha 7 ou 10 andares, né? Ele sabe que quanto mais ele mergulhar para baixo, mais escuridão ele vai encontrar.
pegando essa imagem, né? Quanto mais ele subir, mais luz ele vai encontrar. Aqui para baixo é o ego, até o nível da percepção consciente. Ego ou personalidade. Do primeiro andar para cima é a alma. Nos últimos andares desse prédio é a mônada ou espírito. Quanto mais subimos, esse prédio somos nós, é todo o nosso arcabouço psíquico, espiritual. Quanto mais subimos, encontramos cada vez mais luz. Nesse último andar, vamos supor o sétimo, o décimo segundo, é o último andar, é o andar mais iluminado de todos. Então, o que um bom terapeuta faria? Ele orienta a pessoa nesses métodos, nessas técnicas que aliviam, que dão uma amenizada muito boa. Tem hora que a pessoa pode precisar de um remédio sem alopático para dar uma apaziguada nos sintomas, mas sabendo que isso é apenas um paliativo, necessário, mas paliativo, né, provisório. Isso vai ser solucionado quando esse terapeuta, esse paciente conseguirem juntos, né, pegar todo esse material e entregar, estou falando de uma forma muito simbólica, a gente usar um pouco mais a intuição mais do que a razão, pegar esse material e entregar para os andares superiores, para os andares de cima. Sendo que o terapeuta, o curador, o psicoterapeuta, esse terapeuta holístico alternativo, esse psicólogo, esse médico, esse terapeuta curador, esse psicoterapeuta, ao entregar esse material para os andares de cima, ele sabe e reconhece que ele não tem mais que manusear, manipular, dirigir esse material diretamente através dos seus aspectos humanos, mesmo tecnicamente, metodologicamente profundos. Ele não cogita mais de mexer nesse material. Ele entrega para o alto, ele entrega para a sua essência mais profunda, para os seus níveis internos mais profundos e mais altos. Ele entrega para os andares de cima do prédio. Ao entregar esse material, através de uma entrega profunda, não é ele mais que manipula a energia. Essa energia, aqueles problemas emocionais, mentais, aquelas lembranças, aquelas coisas todas, inclusive os problemas físicos, já são trabalhadas por forças superiores, por forças mais impessoais do que pessoais. Forças mais da alma, do espírito, do que do ego, do que da personalidade. É por forças que já estão ligadas a uma energia superior divina, que não estão ligadas mais a aspectos humanos, transitórios, passageiros e egóicos. E ao cogitar, ao entregar todo esse material para os níveis superiores de si próprio ou da vida, para os níveis superiores principalmente do cliente, do partilhante ou do paciente, esse terapeuta trabalha com seu partilhante, com seu assistido, no sentido de não interferir na cura, não marcar tempo, época para cura, não ficar perguntando todo dia lá para essas forças maiores como é que a cura vai se dar, em que dia, em que momento, como vai acontecer, o porquê, que não sei o que. Acabou. Só entregamos uma coisa muito valiosa, só entregamos um objeto, um sentimento, uma emoção, só entregamos um segredo, só entregamos algo muito valioso que está dentro de nós, para alguém ou para uma força, para uma energia, que confiamos profundamente, totalmente, que não temos nenhuma dúvida, nenhuma crise de falta de confiança. E se confiamos mesmo nessa força maior, não precisamos todo dia bater na sua porta e dizer e perguntar: poxa, mas que demora, hein? Quando é que vai surgir a cura? Quando é que a solução será encontrada? Quando é que eu vou ficar bem? Quando é que meu partilhante, meu paciente vai ficar bem? Ora, não entregamos? Se entregamos, temos que confiar, porque não nos cabe, não vai nos caber mais, como terapeutas, como partilhantes, como pacientes, estabelecer os resultados que nós desejamos, e sim acatar
os resultados que virão de acordo com a nossa necessidade de crescimento espiritual. Depois, a partir daí, especialmente quando estamos nesse ponto de compreensão, de evolução até espiritual, a vida não nos dá mais o que nós desejamos, e sim o que nós necessitamos para evoluir, para crescer em consciência espiritual. Aí a cura só vai ocorrer no tempo que essa força maior já traçou. Porque a partir do momento que surge um problema, a solução já existe, ela já está traçada. E como ela vai ocorrer, o tempo, tudo já está certinho. Só nós é que não sabemos qual é essa solução e qual é o tempo dela. E nem deveríamos saber, porque nós, em nível do ego, da nossa percepção consciente lá do andar térreo, vamos estragar tudo. Seja por euforia, por uma euforia enorme, que vamos estragar tudo, seja por um desânimo muito grande. Podemos ficar eufóricos ou até deprimidos. Aquela bipolaridade, ora depressão, ora euforia. E nunca a serenidade, né? Alegria verdadeira e harmoniosa. E vamos pensar para a gente encerrar, nesse último andar, que seja o 12º, vai. Nessa imagem que eu estou usando de um prédio, vamos imaginar que no último andar ele não tem um teto. É uma imaginação nossa aqui, né, que eu estou inventando, que eu sempre criei. Por que não tem um teto? Porque no último andar já não há mais divisórias, não há mais separatividade, não há muros, não há... No último andar não tem nem paredes, né? Ali tem só alguma coisa para você pisar, ou no máximo tem as paredes, mas não tem o teto. Por que não tem o teto? Porque esse último andar já está ligado às estrelas, já está ligado ao Sol, já está ligado ao cosmos. Esse último andar, quando a pessoa sobe até esse último andar, ela já está no universo. Ela já está em contato com o cosmos, com o seu cosmos interior, com as estrelas das quais ela veio. Ela já está em contato com a sua alma, com o seu espírito, com a sua mônada, com o seu regente monádico, com o seu avatar interior. Ela já está em contato com outras civilizações. Ela já está em contato com um sentimento, um pensamento indubitável de que ela não está separada de nada e de ninguém, de que ela e o universo e o cosmos são uma única substância. E ao não ter dúvidas mentais sobre isso, a ter um sentimento muito nítido sobre isso, ao ter emoções bem harmoniosas sobre essa situação, essa pessoa conhece o que nós chamamos de equanimidade. Não importa o que aconteça, algo agradável ou algo desagradável, doloroso ou não, essa pessoa fica serena. Aconteceu um fato estupendo, um fato super, que qualquer pessoa ficaria alegre, feliz e aparentemente todos os problemas resolvidos. A pessoa continua serena, tranquila, equânime. Fica feliz e tal, mas não se envolve com aquilo. Porque ela sabe que tudo passa. Nada é permanente. O que é permanente é a impermanência das coisas. Ao contrário, acontece algo muito negativo, muito perturbador, muito difícil, que a maioria das pessoas ficaria deprimida e ao quebrada e desanimada. Aquela pessoa se mantém equânime, serena e tranquila. Tanto faz se está fazendo muito vento ou pouco vento. Se as coisas estão boas ou ruins, essa pessoa continua serena, equânime, tranquila. Ela não se envolve com nada disso. Quem não está nesse ponto de evolução, diante de uma pessoa que já pode agir dessa maneira, reagir assim, vai achar que essa pessoa é fria, que essa pessoa não tem sentimento, que não tem emoção, não tem vontade própria.
porque ela não compreende que essa pessoa, ao contrário, já teve isso muito forte. Já se apegou às suas emoções, sua vontade própria, já tem uma personalidade forte, já fez tudo acontecer e aconteceu. E essa pessoa já se cansou disso. Ela já entregou tudo para as estrelas, para o alto, para Deus, para a divindade, para a consciência cósmica, consciência divina, não importa o nome. Ela já entregou tudo, porque isso está dentro dela. Está fora dela, esse Deus, essa divindade, essa essência primordial, essa consciência cósmica transcendental, está fora dela, está em todas as partículas, materiais, emocionais, mentais, está em todos os seres, todos os reinos naturais, na natureza, em todos os planetas, em todo o universo, mas está também dentro dessa pessoa, está dentro de nós. E se essa pessoa já fez esse contato com essa essência, sob a lei do retorno, significa que ela já voltou para casa. Lei do retorno que muita gente confunde com a lei do karma. A lei do karma é outra coisa. Quando tudo que fazemos tem uma repercussão na nossa vida depois. Tudo que causamos tem efeitos compatíveis com o que fizemos. A lei do karma é a lei da ação e reação, causa e efeito. É uma lei retributiva. Recebemos de volta o que fizemos. Que dá uma ideia de... É um retorno, mas não é a lei do retorno. A lei do retorno é o contrário. É outra coisa. Perdão, não é o contrário, é outra coisa. Quando todas as partículas voltam para a sua origem. Quando todos os seres voltam para a sua vibração original. Quando todos os planetas voltam para a sua luz original. Quando tudo que é material volta a ser energia, espírito, vibração e luz. Tudo que é ignorância volta a ser sabedoria. O ódio e o desamor volta a ser perdão e o amor. Quando tudo que é conturbado volta para a harmonia. Quando o filho pródigo, cansado de tanto sofrer, tanto ficar ali orgulhosamente sofrendo, volta para a casa do seu pai e da sua mãe originais, primordiais. E esse pai e essa mãe recebem um filho de braços abertos. Ele voltou para casa. O filho pródigo sempre volta para sua casa. E sua mãe e seu pai sempre o recebem com amor. É a lei do retorno. Nessa imagem que eu usei, esse último andar não pode ter divisórias. Temos que voar para as estrelas. Fiquemos em paz.